Você ainda tem dúvida sobre deixar seu dinheiro num banco digital? O Warbank está chegando para te trazer confiança no novo, no digital. Cara, foi um longo processo para mim e tal. E desejei um lugar de relevância, desejei um lugar de poder viver através daquilo que eu gostava de fazer, desejei algumas coisas. Essas coisas não aconteceram e se passaram anos e anos e anos e anos e anos. Aquilo foi me forjando, mas me forjou a um senso de propósito sem necessidade da fama gigantesco, sem necessidade de relevância gigantesco, ao ponto de um dia as pessoas já vão falar, já foi 5 vezes isso, mas ao ponto de um dia a gente enxergar e falar, cara, não é isso, não é sobre isso. Olha, esse CD que vocês vão gravar vai ser uma benção. Aí você, pastor, a gente já é uma benção. A palavra fala ser tu uma benção, não famoso. A gente já é uma benção, tá rolando tudo certo. Tanto é, quando começou a dar um negócio a mais, o pastor Rinaldi, que passou com a gente aqui alguns episódios atrás, ou à frente, a gente não sabe. Ele esteve com a gente aqui. Cara, eu falei pra ele, foi numa conferência dessa, que eu ia desde os 13 anos de idade. Uma delas, eu demorei 1 hora pra conseguir chegar na minha esposa, que estava, tipo, sei lá, 40 metros de mim, de tanta foto, gente querendo, e eu peguei ela, fui pra Pilatos, comecei a chorar. Eu falei, cara, que droga, tipo assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. O choque de realidade foi muito. E depois dali, Jesus deu uma coisa pra gente que a gente não queria. Eu literalmente vejo que foi o Senhor que deu. Depois disso, a gente começou a ter mesas com algumas pessoas, assim, a gente achava que elas estavam querendo realmente saber da essência, assim, sabe? Saber do que e o porquê. Mas as pessoas queriam saber o como. Fórmula. Queriam saber uma forma. No final, muito legal o que você tá falando, mas, cara, como é que eu faço para bombar? E aí, tipo assim, fala, pô, cara, me deixava mó sabe, triste. Né, mano? Aí vem minha pergunta, porque, cara, vocês também são envolvidos com artes. Todo cara, naturalmente, ninguém quer fazer um negócio para falar assim, quero fazer um negócio só meus pais ouvirem minha igreja também. Sim. É você natural, quer que bomba, você quer que bomba. E como que é esse processo, essa parada de tipo assim, mano, sei fazer um negócio, ainda mais, por exemplo, no teu caso, porque eu consigo com muito mais facilidade falar com a galera que faz um som congregacional. Eu consigo chegar num cara que faz som congregacional e ele talvez está frustrado porque não tá rolando. Eu falei, cara, mas você tá frajola, mano. Tá difícil de falar, cara, tá doendo. Alô, Lipão. Cara, em perguntar pro cara e falar assim, cara, as motivações do teu coração, até que ponto você tá compondo algo ali para que a igreja cante pro Senhor ou para que a igreja só cante e você tenha um convite? E tal, você foi chamado para edificação, para adoração, para colaborar para algo ou só para ter agência. É mais fácil. Mas o teu som não é um som congregacional. Ele é naturalmente de um ambiente de não conferência da igreja, mas de um entretenimento da igreja. Eu acho assim. Como é que você consegue entender isso? Eu acho assim. Qual que é a sua... Eu acho que da mesma forma que muita gente passa por isso, eu também passei. Quando você lancei o CD e você vai lançar e você vê que não aconteceu. Não foi. Não bombei, né? Não estourei. E você entra ali numa mini crise, né? Fala, caramba, mano, vou fazer mais música então para ver se vai dar certo. E eu acho que a principal coisa é você, da mesma forma da finança, é o mesmo ponto, eu acho. É você entender que é dele, por ele e para ele. É tudo por Deus e é tudo feito para ele e por ele. E você tem que entender que o teu ministério é dele e é por ele. Não é pela multidão ou pelos milhões de views no YouTube. Vou tentar explicar. Quando eu entendi que se eu estivesse tocando numa festa com 100 pessoas e 2 ali ouviu falar do amor de Jesus e aquelas 2 pessoas talvez foram salvas ou teve alguma transformação na vida, eu estou cumprindo o meu propósito. Independente se eu vou estar tocando no Rock in Rio ou não. Eu acho que esse que é o grande ponto. Lógico que lá eu, Ricardo Medina, pessoa física, eu queria tocar no maior festival do mundo. Lá no Tomorrowland eu queria tocar. Só que eu tenho essa consciência de que se eu toquei num lugar pequeno e uma pessoa foi salva ou mudou a vida dela, eu estou cumprindo o meu propósito. E o que o cara da banda... Mas difícil. Não foi rápido para chegar nesse... Não. Com certeza não. Eu sou DJ faz mais de 10 anos que eu sou DJ.
E tipo assim, demora pra você... No começo você acha que você é o David Guetta. Fala, não, mano, eu vou lançar essa música aqui, você vai ver o que eu vou fazer. E não é assim. Já toquei em lugares legais, grandes, para 15 mil pessoas. Toquei. Mas talvez lá no de 15 mil não teve o efeito que teve numa festinha. E precisaria ter um DJ menor para estar tocando nessa festinha. É esse que é o grande lance. Você tem que valorizar onde você está. Se você não valorizar onde você está, você nunca vai ser levado para lugar nenhum. É você saber... A passagem... Ai, fugiu agora. A passagem, sabe até qual a passagem que eu estou falando? Ser fiel no pouco. É isso que eu estava tentando lembrar. Ser fiel no pouco, porque senão não vai... Deus não vai colocar o muito se você não for fiel no pouco. E isso não é só para dinheiro, é para tudo. Cara, nós três aqui somos cinéfilos. Da música. Essa palavra... Cinéfilo. Não, que cinéfilo é o cara que não, tem quem curte filme. Tem uns caras que é ligado. É frufru, né, mano? Eu sou cinéfilo. Frufru é coisa de velho. Não. Frufru. Falar frufru é coisa de frufru. Entendi. Esse me roubou aqui. Tá. Nós somos... Então, tipo assim, cara, a gente até falou com o Flau esses dias sobre questão de assistir um negócio, conseguir curtir ou só ficar olhando criticamente as coisas. Uhum. Mas eu sempre, quando eu consigo entrar na atmosfera de algum filme, assim, ele é bem bacana, ele carrega alguma mensagem, por mais a linha que ele seja, eu sempre procuro aprender algumas lições, assim, sabe? Meu pai era muito assim, tipo, aconteceu uma situação na rua e resolveu e ele, tipo assim, o que você aprendeu com isso, cara? Sabe o que dá pra aprender com isso e tal? Então eu cresci muito assim. Então tem aqueles filmes que te marcam e tal. E um dia assistindo um filme de comédia chamado Roqueiro, acho que eu já falei aqui, ou em algum lugar. O Roqueiro foi muito louco porque, cara, esse filme foi um divisor de águas pro meu pensamento, assim. Eu falei com a banda sobre isso. Mano, esse filme é velho. Não sei de quando que é, mas é Brendan velho. Fraser? Puxa, não lembro. Não tinha muito ator conhecido, assim, no filme. E, cara, é o básico. O cara era de uma banda de rock lá de 1900 lá, meio que bem antigo, assim. Rock. E, cara, o primeiro show deles, assim, que eles fizeram no barzinho, na verdade, uma gravadora veio ver, chamou a banda, a hora que o batera foi pro banheiro, alguma coisa, e falou assim, ó, nós queremos contratar vocês vão se tornar uma das maiores bandas de rock do mundo, só que o batera não pode entrar, vai colocar o sobrinho do dono da gravadora. E aí os caras fogem, deixam o batera. Ah, não, já sei. E aí se passa assim, ó. Muito aí, bom esse filme. Tipo assim, 20 e poucos anos depois, o filme já corta pra 20, 30 anos depois, a banda, mano. É tipo Rolling Stones, tá ligado? É Vesúvios. É muito bom. Vesúvios o nome da banda. É muito bom. Aí a banda é o Vesúvios. Mano, o cara tá no ponto de ônibus, indo pro escritório trabalhar, aquele escritório bem caído. Mano, aí passa o ônibus de Vesúvios. O ponto de ônibus que ele tá, Vesúvios. Tal. A banda é estourada no mundo todo, assim, há anos, consolidadaço. Chega no escritório, o cara fala, se o CD novo do Vesúvios, ele pula em cima do cara. Ele é demitido, vai morar de favor na casa da irmã dele, e o sobrinho dele, um adolescente, está com uma bandinha, e aí daqui a pouco, a primeira apresentação deles, o batera dá problema, ele tem que ir, não tocar o batera há anos. Resumo, começou a tocar pra banda do sobrinho dele, só adolescente, e ele velhão. Loucaço, e a banda começa a dar certo, cara. E ele loucaço. As gravadoras começam a ficar de olho. Aquela crise também dos molecados, mano, ele é muito louco, excêntrico, doidão. Será que a gente deixa? Passando pelo mesmo processo de antes, resolvem deixar ele. E aí, quando começam os BOs nos shows, as coisas, a molecada, tipo, reclamando, a molecada, assim, tocando em microfonia. E o cara, ai, pelo amor de Deus. E ele, alegrão, assim, ele... Minha primeira microfonia no show. Muito bom. Aí a molecada meio de saco cheio, da galera tudo vindo, querer pedir foto toda hora, autógrafo. E ele, tipo assim, meu primeiro autógrafo, corredor de autógrafo. Então, tipo assim, ele tinha uma outra ótica pra viver a parada, assim, porque ele foi privado de viver tudo aquilo. Então, tudo aquilo que é natural acontecer e as pessoas reclamarem, ele tinha uma gratidão absurda. E aí eu consegui... Cara, eu vi esse filme... Cara, assim, nos primeiros meses do Morada, assim, nos primeiros meses que a gente gravou o CD, lançou e começou a dar um rolezinho ali aqui, eu assisti esse filme, é um filme de comédia. Só que me deu uma lição muito grande, eu cheguei com a banda, não passei o filme, mas troquei essa ideia e falei, galera, vamos curtir essa estrada, cara. Celebre os pequenos começos. Exatamente isso. Não menospreze os pequenos começos. E eu falei, cara...
E é louco que o versículo que fala sobre isso fala assim: não menospreze os pequenos começos, senão você não virá o prumo na mão de Zorobabel. E Zorobabel foi o primeiro cara que fez a excursão das pessoas saírem da Babilônia e voltarem para a reconstrução do templo. É muito louco, é uma migragem. Tipo assim, se você não celebrar o pequeno começo, você só vai ver gente entrando para um sistema e não celebrando por estar fora desse sistema, assim, tá ligado? Sim. É muito louco o peso para onde esse versículo leva. Celebrando, cara, isso que você falou, a transformação de um cara que estava naquele dia e foi tocado, a celebração de, cara, servir uma igreja local naquilo que eu estou fazendo. Porém, cara, realmente é uma loucura falar sobre isso, porque tá tudo aí em evidência, cara. O moleque começou a tocar guitarra, ele falou, cara, eu quero ser o Assato, eu quero ser o Deléo, fiz uma banda, eu quero ser a banda tal, eu quero chegar, porque, cara, se eu também conheço música, foi porque esses caras estão me influenciando. E eles são conhecidos, Só que, cara, esse não é o parâmetro do século, do mundo, e não é o parâmetro de Deus de se fazer todas as coisas. Ele fala para Abraão, vou exaltar o teu nome, mas ele não fala isso para outras pessoas. Não é para muitas outras que ele vai falar isso. E às vezes o cara não vai viver o 100% da alegria dele, da vida dele, do ministério dele, porque ele almejou uma coisa que talvez o Senhor nunca colocou aquilo no coração dele. O Senhor nunca falou aquilo para ele. Mas o cara, até o Leandro Vieira fala muito sobre Metron, né? Sim. Metron ali é o seu quadrado de funcionamento ministerial, é onde o Senhor te chamou para... Não que você não vai ter, você vai ser limitado, mas, cara, você sabe a tua porção, você sabe para que você está ali. E, cara, e a verdade é que a pessoa que se conhece, ela sabe quem ela é, independente da evidência, ou dos números, ou dos resultados, ou da expressão. Uma pessoa que tem a sua identidade, sabe quem é Jesus, ela deixa uma marca por onde ela passa. Por onde ela passa. Independente do tamanho dela. Independente do tamanho dela, ela deixa uma marca por onde ela passa. Então é muito louco falar sobre isso. Assim. O pessoal... É aquela frase também famosa, né? Demora muito para... Que as coisas aconteçam de repente. O povo vê o Morada e fala, não, o Morada lançou o primeiro CD ontem, mas já faz 15 anos que o Morada tá aí. Exato. 12. Aí, vamos supor, sei lá... O Medina bateu 1 milhão de play na música, mas, cara, faz 10 anos que eu tô fazendo música. É difícil, o começo é difícil, e beleza. De repente tem... E a conversa também pode prosseguir para um lugar, talvez não para você, ou para mim, ou para outro, mas para alguém que está assistindo, pode chegar num lugar de que, assim, demora muito para que as coisas aconteçam de repente. E talvez esse de repente nunca vai acontecer, porque você já está fazendo. Mas aí que tá. É o que está acontecendo. Mas aí que tá. Por que Deus é só a grande obra de Deus? Depende da expectativa da pessoa. Deus tem uma grande obra na sua vida. Não, cara, Tá, mas tipo assim, eu creio... Talvez ele tenha uma obra. Sim. Sim, mas só uma obra. A pessoa, talvez ele nunca faça. Não é que ele nunca fez. Você precisa saber quem é você. Tipo, não adianta eu não saber cantar e sonhar em ser um grande cantor. E a gente tem que entender disso que você está falando, que não é ser você. A gente está falando de músico porque a gente é músico. Sim, é nosso exemplo. Mas independente de onde você atua, dentro de uma igreja, no teu ministério... Você é um engenheiro, você sonha em ser um grande médico? Gente, sonha com aquilo que você ama, com aquilo que você se entrega, com aquilo que você tem propósito. Aprenda sobre, sabe onde é o seu lugar, busque seu papel, em Deus busque, o seu propósito. Se ama, cresça naquilo. Se a gente perguntar para as pessoas... Quantas horas você ficava dentro de igreja, Brunão? A vida toda. Você não passava um fim de semana inteiro? Mais do que em casa. Eu dormia sozinho na igreja. Eu fazia som sozinho, eu cantava. Eu ensaiava, eu cantava na igreja sozinho. Eu ministrava sozinho. Para cadeira, eu fazia isso. Cara, se a gente perguntar para as pessoas quais são os 12 discípulos... Talvez as pessoas não vão saber falar. Não fala. Se a gente perguntar, então, cara, quais discípulos que você vem logo de cabeça? As pessoas vão saber falar. E, geralmente, 99% das vezes, André não vai ser lembrado. As pessoas, tem gente que fala André, tipo assim... André tinha um André. E eu acho que falta o coração de... É que eu não gosto de apontar de falar que falta, mas acho que a gente precisa buscar mais o coração de André, sabe? A gente precisa... talvez estudar um pouco mais sobre esse discípulo não tão famoso, não tão citado, mas que ele persegue Jesus, Jesus percebe que está sendo seguido,
Ele vira para ele e fala assim, por que você está me seguindo? E ele fala assim, porque eu queria ver como é que você vive, como é que você passa o dia. E Jesus só fala uma coisa para ele, vem ver. E ele vai ver, e é mancada, porque a Bíblia não fala o que ele viu. Mas descreve que ele fica, quando você estuda, você percebe que ele ficou aproximadamente de 5 a 6 horas com Jesus. Mas André sai de lá. Porque é impossível você passar 5, 6 horas com Jesus e você não ficar transformado. E aí ele foi na direção do irmão, ele foi encontrou o irmão dele e falou, Simão, Pedro, Cefas, você não sabe quem eu conheci. Mas louco, eu tô falando de boa aqui, né? Por causa da minha língua, mas ele chegou empolgado. Falou, você não sabe quem que eu vi, cara? Quem? Falou assim, cara... Você não sabe... Falou assim, vai zoar um ungido. Só perdigotos, mano. Falou assim, você não sabe quem eu conheci? Quem? Cara, o Messias, as quais os profetas profetizaram, os rabinos nos ensinaram, ele tá aqui, tá na cidade, eu passei... mó tempão com ele tá aqui. E Pedro fala, cadê ele? Ele fala assim, vem ver. E ele leva o irmão dele para conhecer Jesus. E já nos primeiros encontros, eu vou te fazer pescador de homens. Eu troco o nome. Pedro foi famosaço. Isso que eu ia falar. A gente fala sobre Pedro. É isso que a conversa talvez sobre... o mais famoso. Talvez um dos mais famosos. O mais famoso Jesus. Foi dos companheiros ali. Pedro, Tiago, João. Foi para um outro lugar, viveu coisas... E, cara, a coisa mais louca que, tipo assim, o irmão dele é mal citado, mas ele foi um canal de trazer pessoas que iriam marcar uma história, sabe assim? Que seria talvez muito mais conhecido que ele. Foi uma conversa que a gente provocou esses dias atrás com um dos convidados, que agora já não lembro mais quem, mas pastor, na conferência de pastores lá, imagine os avivalistas mais conhecidos da história entrando adolescentes na tua igreja. Eles seriam quem eles são hoje passando pela sua vida? Então, talvez... realmente ter um prazer no Senhor de estar cumprindo com o nosso chamado de vocação sem desejar os resultados do outro. Sim. É isso aí. Mas cara, não é fácil chegar nesse lugar. Entender o teu lugar. Inclusive até... E para ajudar, isso aqui leva a gente para um lugar de comparação com certeza. Gigantesco. Uma mentira até ultimamente, não sei se vocês estão acompanhando, mas vira e mexe chega um direct agora depois do Hub, do pessoal, cara, comecei um podcast, vê aí, tipo, me manda. Sim. Às vezes eu não respondo, gente, mas eu tô vendo, pode me mandar, não tem problema. E, cara, continue. Pode ser que o seu podcast não exploda, mas ok. Se tiver 100 pessoas assistindo e você transformar a vida de alguém, você fez o seu papel e cumpriu. Continue. É isso. Tipo... Saiba qual que é o seu lugar. E a galera olha, você fala isso porque você já tá lá, você tem tudo na... Gente, a minha crise antes... era porque eu olhava para os caras do meu lado e via, mano, será que eu tenho que ser engenheiro? Será que eu tenho que ser médico? Será que eu tenho que, no meu caso, fazer técnico? Será que eu tenho que ser caldeireiro? Será que eu... Aí eu falo, não, putz, o outro cara aqui vai ser PM-Boc, mano. Que isso, mano? É um cargo lá de indústria. Eu acho que eu vou fazer isso. E a minha crise era essa, porque eu olhava para ministério, eu olhava para música. Tudo que eu gostava de fazer, eu falava, mano, ninguém faz isso. Ninguém tem sucesso nisso. Isso é um hobby para todo mundo. Eu tenho um sonho, tudo bem, de trabalhar com isso, de fazer isso, de estar envolvido com isso, mas acho que é só um hobby. Eu preciso dar um jeito na vida. Pra você ter noção, eu já fui tipo meio que deixado de lado em relacionamento, porque o que você quer fazer no futuro? Eu quero ministrar, quero ser músico, eu quero... E a pessoa, tipo, vazou porque não tinha algo consistente para oferecer, sabe? Não, se eu falasse, não, eu estou fazendo uma faculdade, eu tinha essa crise. Os caras olham assim para a gente, talvez, nossa, você fala isso, mas você sempre teve definido quem você é. Não, cara, eu sempre tive meu sonho, meu gosto, meu prazer. Depois de um tempo, eu falei, cara, tá rolando. Mas eu já tive muita crise de que, mano, acho que não vai ser isso. Eu gosto tanto de Jesus, eu tenho palavra, eu tenho a direção, mas eu acho que não é. Eu já almejei ser o cara do lado, porque talvez não ia dar certo. E a galera olha, acha que a gente sempre foi muito bem resolvido. Alguns são. O Bruno é um cara que você nunca teve uma crise, você sempre soube o que Jesus te chamou, sempre teve muito envolvido com isso. Nunca teve uma crise
Pra entender o seu propósito. Sim, mas, sim. Mas tipo, nada é muito nada não vai simples, rolar. nada é fácil. Já teve crise, mas não vai acontecer, não vai rolar. Ele sabia Já o teve, propósito. exato. Mas no meio do propósito e tudo dando super certo, Exato. eu tive crise vocacional. Exato. De olhar pro lado e falar, cara, aquela sensação de que aqui tá bem consolidado, deixa eu desbravar novos ares, novos locais, novas... E tipo... E quantas vezes a gente acorda de nossa, E Jesus me permitir para esses lugares só para eu poder falar eu nasci para isso aqui. Eu nasci para outra coisa. Eu tenho... É as duas maiores crises da vida, Eu sou muito grato porque Jesus sempre foi muito... Os 2 dias mais marcantes da vida. Primeiro dia que você nasce, segundo dia que você descobre o que nasceu. Né? Exato, tem essa treta, né? E é difícil pontuar aonde está a maior falha. Até que ponto essa falha está só em nós, ou está só nos nossos pais, ou só na nossa igreja. É uma conta difícil. É uma colaboração de vários lugares que se a gente acertar isso com os nossos filhos, eles vão acertar isso com os filhos dele. Exato. Eles vão... A gente sabe estimular eles não só hoje. viver a vida, mas de realmente entender em Jesus por que eu estou gerando essa vida. Jesus, o que o Senhor tem para o meu filho? O que é a tua vontade? E se ter discernimento em Jesus para isso, a gente conseguir favorecer em preparos, saber em onde cursos, em estimular, livros, em posturas, em atividades, em viagens, seja lá o que for, estimular isso. Exato. Né? Mas a gente vai vivendo a vida e também a gente não joga a culpa nos nossos pais, porque não tivemos isso. Não. Sabe? E a graça está em ver que Jesus cuidou da gente. Cuidou da gente porque nos guardou nisso e a gente está vendo isso acontecer. E vamos ver muita coisa. Isso é só a ponta do iceberg, eu creio. Em tudo para nós. E a gente precisa crer assim, cara. Precisa crer assim, é só o começo. Jesus tem muito o que fazer para a glória do nome dele. E ele foi muito gracioso. Você sabe, mano, a minha história, você faz parte total dela. E ele sempre foi muito gracioso com os passos. É uma dificuldade que eu nunca tive, foi com orgulho em si, de fazer parte de algo, de ganhar... Mano, é um presente para mim ter conhecido você, ter entrado pro ministério. Cara, é um presente para mim. Tá ligado? Mas eu nunca tentei também, acho que é uma dica importante, ser mais do que eu sou hoje. Tá ligado? Pelo contrário, você vinha até de um processo de muita autocomiseração. Eu conheci o Vôlei, ele era... Ele era o Gideão antes de tudo. Não, vai, velho. Para. Choradeira. Eu sou menor na casa do meu pai, da menor casa da cidade, da menor... O meu discipulado era tipo, velho. Da obra do cavalo bandido. A obra, boa. Mano, tem esse lado também. Muita gente tem... Geralmente a maioria, né? Tem o perigo do orgulho. Mas, cara, talvez você tenha problema com isso também. A autocomiseração te leva a um lugar, enquanto um extremo te leva a um lugar de tentar se colocar um lugar mais acima do que você realmente está, e você provavelmente vai ter que tomar uma queda para voltar ao lugar que você realmente está, para poder construir algo. E esse outro lugar que eu pertencia é o lugar de que, mano, você fica estagnado, você fica inerte, mano, você fica dependente do meio. Tá ligado? Até que eu recebi um discipulado e aquela historinha... É o não se permitir sonhar, né? Exato. E se sonhar, o único sonho é, cara, tomara que o Luciano Huck veja pra fazer isso. Não, talvez era um sonho... Tomara que o Gugu bata na minha casa pra realizar esse sonho. Eu vivo muito do que eu já sonhei hoje, eu tenho sonhos maiores, mas se torna um sonho tipo ganhar na loteria, sabe? Pode ser que aconteça, pode ser que... Muito provavelmente não vai acontecer, sabe? Vamos entendeu? trabalhar que é mais fácil.